Estamos então já para a sexta mensagem, já nos estamos a aproximar do final desta semana dedicada às profecias e também estamos a chegar ao final desta cronologia dos eventos finais. E vamos então juntos estudar aqui um tema que tem um título um pouco estranho, ok? Aquecimento global, o que é que isto tem a ver com as profecias? Mas vamos então aproximar-nos do último ano da história. Nós temos andado a fazer uma viagem pela Apocalipse 13, mais especificamente pelas leis dominicais, certo? E nós já vimos algumas dessas leis. Nós já vimos a primeira lei, a lei de descanso ao domingo, que se encontra em Apocalipse 13, 14, e que é um sinal, não é? Que é um sinal que o mundo vai começar a mudar muito rapidamente. E os argumentos que serão usados e que estão a ser usados são então os argumentos morais e científicos. Depois fomos para uma segunda lei dominical. Qual é essa lei? Lembram-se? Sábado, muito bem. O argumento financeiro encontra-se em Apocalipse 13, 16, e esta então significa escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens, receber o selo de Deus ou a marca da besta. O selo de Deus está em Apocalipse 7 e a marca da besta que está em Apocalipse 13. Mas não fica por aqui, certo? Vimos que ainda existe uma terceira lei. E essa lei qual é? Lembram-se? Muito bem, não comprar e vender. Portanto, a terceira lei será não comprar e vender para todos aqueles que não cumprirem com as leis anteriores. A partir daqui já não temos novos argumentos. Porquê? Porque é apenas reforçar as leis anteriores. Ou seja, quem não cumprir as leis anteriores terá apenas mais pesadas. E neste caso é ser desligado do mercado financeiro, ser desligado da possibilidade de comprar, de vender, de ter um emprego, de usar, digamos assim, o dinheiro. E vimos que realmente que nós não sabemos muito bem como é que isto vai acontecer, mas já chegámos a uma conclusão. Já existe tecnologia que permite que isto aconteça. Vimos que isto encontra-se em Apocalipse 13, 17 e que significa controlo sobre as pessoas. E então é a altura em que realmente o povo de Deus tem que ter sustento próprio. Então, pelo menos das 5 fases que nós vimos no passado, lembram-se, logo no primeiro estudo que fizemos no sábado, que a lei dominical no passado começou primeiro em Constantino, no ano 321, e foi ficando mais restrita ao longo dos séculos. Vimos 5 fases diferentes, já vimos que pelo menos 3 também temos no futuro, certo? Acham que vamos ficar por aqui? Então, em Apocalipse 13, 12, diz-nos o seguinte: também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. Assim como no passado, no futuro nós temos estas 3 primeiras leis que inicialmente tentam convencer as pessoas, ok? Mas ainda não existe uma obrigatoriedade total. Porquê que não existe? Porque, reparem, no passado, e eu até vou andar aqui para trás, no passado começou como, na segunda lei, eram penalidades que as pessoas tinham, depois começaram a perder os bens, mas na quarta fase, o que é que as pessoas começaram a perder? A sua liberdade. E é interessante que nós temos vindo a falar da primeira lei, da segunda lei, vimos na terceira as pessoas têm muita dificuldade porque não podem comprar e vender, mas quando chegamos à quarta lei, há algo que vai mudar. Porque toda a autoridade será exercida e será obrigatório todos cumprirem com as leis anteriores. Aliás, eu até vou ler uma citação antes de explicar um bocadinho melhor o que é que isto quer dizer. Diz assim: como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isto parece agora impossível. E eu sou um destes, não é? Na minha sabedoria humana, isto parece-me impossível. Como é que uma lei, especialmente aqui na Europa, onde isto realmente parece, por causa de uma coisa tão simples, não é? De respeitar um dia, como é que as pessoas poderão ser condenadas à prisão e até ser tratados como escravos? Isto na nossa mentalidade moderna não faz sentido nenhum. Mas o que a profecia nos está a dizer é que, eventualmente, aquilo que até como no passado pode começar como simples multas ou dificuldades variadas,
que esta lei nos está a dizer é que, eventualmente, isto será começado a ser tratado como um crime. Ok? Ou seja, qual é a diferença entre, por exemplo, estacionarmos mal o carro e recebemos uma multa e cometer um crime que vamos para a prisão? São coisas diferentes, certo? Então, eventualmente, nas leis dominicais, vai começar as pessoas que não cumprem vão ser consideradas criminosas. E logo serão condenados à prisão. É certo que o texto é muito claro da profecia que diz alguns deles. Então nós sabemos que alguns dentro do povo de Deus, nesta fase, serão presos, mas não serão todos. Então a quarta lei dominical é a criminalização daqueles que não observarem as leis anteriores. Então é a pena de prisão. Bom, isto está em Apocalipse 13:12, significa autoridade total, e alguns dentro do povo de Deus serão presos. Bom, então, pelo menos parece que, como no passado, pelo menos 4 fases ou 4 leis nós temos, certo? E agora já devem estar a suspeitar, não é? Que não vai ficar por aqui. Assim como no passado, vamos ter 5 leis dominicais. Ora, como é que isto é possível, tal coisa acontecer? O texto que acabamos de ler, ele continua, ele não termina aqui. Reparem o que é que diz. Porque nós vemos isto e achamos impossível, mas reparem o que é que o texto continua. Mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, totalmente sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, onde acontecer coisas estranhas. Na minha mente, como cidadão da comunidade europeia e português, não faz sentido nenhum condenar alguém à prisão por causa de não querer trabalhar num dia. Não faz sentido nenhum. Muito menos condenar essa pessoa à morte, certo? Mas o que é que diz o texto? E isto é um conceito bíblico. É que nesta fase da história dos eventos finais, o que é que vai começar a abandonar esta terra? Vai começar a abandonar o mundo? O Espírito do Senhor. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos que Deus faz tudo para a salvação do ser humano, certo? Inclusivamente aqueles que não conhecem a Deus, Deus trabalha para a sua salvação, sim ou não? Deus faz tudo para que eles sejam salvos ou não? Sim. Então existe, já desde lá a promessa em Gênesis 3:15, em que está lá a promessa e que poderia inimizade entre ti e a semente e o resto da sua semente. Deus estava a prometer que, de alguma forma, ia impedir que Satanás fosse soberano completo aqui neste planeta. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo, que ele trabalha no coração das pessoas, mesmo daquelas que não conhecem a Cristo. Todos nós sabemos, e o mundo fala muito disto, não é? De termos aquilo que a gente normalmente diz da voz da consciência, não é? O que é a voz da consciência? É a voz do Espírito Santo. E toda a gente, conhece ou não a palavra de Deus, acredita ou não em Deus, sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. Porquê? Porque o Espírito do Senhor contende com o ser humano. Agora imaginemos o que é não existir isso. Imaginemos o que é deixarmos de ter uma voz da consciência, não é? Que nos alerta, que nos repreende, que de alguma forma nos restringe. E eu estou a falar isso em termos globais, do mundo, não é? É isto que vai acontecer. E por isso não haverá nenhuma restrição para as pessoas serem totalmente controladas por quem? Por Satanás. Então será uma altura bem estranha para se viver neste planeta. Isto é exatamente o que já está escrito na Bíblia há muito tempo. Por exemplo, Gênesis 6:3 diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Haverá uma fase, que ainda está no futuro, graças a Deus. Haverá uma fase em que o Espírito Santo deixará de lutar com o homem e o deixará entregue às suas paixões e a ser dirigido por Satanás. Paulo diz a mesma coisa no Novo Testamento, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. O mal ainda é de alguma forma restringido neste planeta, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo.
mas chegará uma altura em que ele será retirado. E então, a pena de prisão não será a última lei. O que é que diz Apocalipse 13:15? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então haverá uma quinta lei? Sim. Normalmente é chamado de decreto de morte. Essa é a quinta lei dominical. E nós vemos que realmente nesta fase já o Espírito do Senhor não estará neste mundo. O grande conflito dá uma descrição desta altura. Diz o seguinte: quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores do sábado, contra os observadores dos mandamentos, lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades, das vilas e se reunirá em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio nas fortalezas das montanhas. Semelhantes aos cristãos dos vales do Piemonte, dos lugares altos da terra farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das montanhas, das rochas. Sabem que o ano passado nós, para o projeto do Grande Conflito, nós estivemos a filmar lá em Piemonte, lá nos vales dos Alpes italianos. Então, foi muito difícil filmar dentro da caverna dos valdenses. É muito difícil lá entrar. E entrar com todo o equipamento e conseguir filmar lá dentro foi muito difícil. Tivemos 2 horas para fazer um take de 2 minutos. Mas sabem que estar lá dentro é uma sensação estranha. Muito estranha. Não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de lá estar. E porquê que é uma sensação estranha? Imaginar aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aquelas crianças, ali no alto da montanha, a louvar a Deus às escondidas, sempre com a sua vida em perigo, certo? E mantendo-se firmes e fiéis ao Senhor, preservando a palavra de Deus. Vemos muito aqueles homens e aquelas mulheres, lá do Piemonte. E eles literalmente estavam refugiados nas fortalezas das montanhas. As montanhas eram a sua fortaleza. E ainda é mais especial estar naquele lugar a pensar que um dia, nós não sabemos, não é? Mas talvez um dia, estaremos exatamente na mesma situação. E aquilo que aqueles homens e mulheres passaram é aquilo que espera ao povo de Deus no futuro. Mas é interessante que esta expressão fortaleza das montanhas é uma expressão bíblica, sabiam? Ela encontra-se no livro de Isaías. E tem uma promessa que eu acho que é extraordinária para o povo de Deus. Porque nós sabemos que durante séculos eles resistiram, mas acabaram por sucumbir, não é? À força de Roma. Mas sabem o que é que vai acontecer no futuro? É diferente. Olha, vamos lá ler. Isaías. O que é que diz? Isaías 33. Estes refúgios, fortalezas das rochas, nas montanhas. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode as suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará onde? Nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Agora a promessa do Senhor. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Amém? É verdade. Quando o decreto de morte for assinado, o Senhor irá conduzir o seu povo para a fortaleza das rochas. Para locais onde eles poderão estar protegidos de tudo aquilo que vai estar a acontecer. Mas o que é que o Senhor diz? Se nós devemos fazer planos ou devemos fazer provisões para a fase anterior e até ter sustento próprio, nesta altura não há mais planos. Sabem qual é o único plano nesta altura, na fase final dos eventos finais? É confiar no Senhor. É o único plano. Porquê? Porque o Senhor é que dirigirá o seu povo para onde eles devem ir e o Senhor é que providenciará o que é? O pão e a água.
Ele não nos promete um palácio, nem um banquete. Promete o quê? Pão, água e uma fortaleza nas montanhas. Assim como os valdenses lá em Piemonte, também o Senhor providenciará um local seguro para o seu povo se refugiar. Até porque, nesta altura, eles serão protegidos pelo Senhor. Lembram-se da profecia de Apocalipse 7? Estes serão o quê? As árvores. E quando a ira do Senhor se for derramada sobre esta terra, as árvores serão protegidas. Então, a quinta lei dominical é pena de morte. Encontra-se em Apocalipse 13:15 e é o sinal. É o sinal para deixar tudo para trás, confiar no Senhor e ir por onde o Senhor indicar. Assim como no passado houve 5 fases diferentes da lei dominical, ou 5 leis, ou 5 decretos, também no futuro vemos exatamente isto. Apocalipse 13 nos mostra que haverá pelo menos 5, ok? Não, pode haver mais e pode haver coisas diferentes, mas pelo menos estas 5 eu encontrei em Apocalipse 13. E resumindo, a primeira é o descanso ao domingo, uma lei que obriga o mundo a parar ao domingo, mas que não afeta o povo de Deus. A segunda é a obrigatoriedade de trabalhar ao sábado, e esta sim será decidir entre o selo de Deus e a marca da besta. A terceira é deixar de poder comprar ou vender, e o sustento próprio nesta altura é fundamental. A terceira é uma pena de prisão, sabemos que alguns entre o povo de Deus serão presos. E a quarta é o decreto de morte. Bom, que implicações é que isto tem? O que é que nós podemos aprender e o que é que isto tem a ver com o aquecimento global e o último ano da história, não é? Falta vermos isto. Vamos continuar, vamos ver. Então, em Apocalipse 7, voltamos ao início, certo? Em Apocalipse 7, nós vimos que quando algo acontecer relacionado com o selo do Deus vivo, então chegará a altura de vir a ira do Senhor a este planeta. Foi isto que nós estudamos, certo? Mas no versículo 3 e 4, especialmente no versículo 4, reparem o que é que diz. Dizendo, não danifiques até que hajamos o que é? Selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Certo? Então, não pode haver ira de Deus enquanto todos não estiverem selados. Certo? E uns, os fiéis ao Senhor, são selados com o selo de Deus vivo, outros são selados com a marca da besta, certo? O que é que isto quer dizer? Que não pode haver ira de Deus neste planeta enquanto não terminar o quê? O julgamento no céu. Muito bem. Perceberam? Porque o julgamento dos vivos é o selamento, é a mesma coisa. O selamento não é ao mesmo tempo para todos. O julgamento dos vivos começa por quem? Pelo povo de Deus e depois vai para os outros. E à medida que cada um é selado, quando a última pessoa neste planeta for julgada, o que é que acontece? Termina o julgamento. Então nós sabemos automaticamente que quando a ira de Deus cair neste planeta, o que é que já terminou no céu? O julgamento. É exatamente isso. Olha, vamos ver. Diz em Apocalipse 15:1. Reparem bem. Apocalipse 15:16 é o que é? A descrição das 7 últimas pragas. E o que é que diz logo no primeiro versículo? Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada o que é? A ira de Deus. Ou seja, os ventos de Apocalipse 7. E isto só pode acontecer, como vimos em Apocalipse 7, quando o selamento terminar, ou seja, quando terminar o julgamento no céu. Muito bem. Em Apocalipse 15, temos a confirmação disso logo a seguir. Reparem o que é que diz. Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. O que é que está a acontecer hoje lá neste santuário? O julgamento. E saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira
do Deus que vive pelos séculos dos séculos, certo? Então, simbolicamente, temos do santuário sair o quê? Os 7 anjos com as 7 pragas, ok? Cheios com a ira de Deus. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem o quê? As 7 pragas dos 7 anjos. E porquê que então ninguém podia entrar no santuário? Porque o serviço do santuário foi fechado. Terminou. Terminaram os ministérios de Cristo. Terminou o julgamento. Então nós podemos ter a certeza absoluta pela profecia que quando as pragas começarem, o que é que já terminou no céu? O julgamento. Ok? Então isto significa, reparem bem, isto significa que quando começarem as pragas, já terminaram os ministérios de Cristo no santuário celestial, que são 4, ok? Já terminaram, incluindo o 4, que é o julgamento. Terminou o julgamento, todos estão selados, como diz em Apocalipse 7. Isto quer dizer também que o Espírito Santo já se retirou. E porquê que o Espírito Santo já se retirou? Reparem bem, porquê que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai se retirando? Exatamente. Porque quando os ímpios estão a ser julgados, se eles já recebem a sentença, vai o Espírito Santo continuar a tentar salvar a pessoa? Não, já está. Então, à medida que os ímpios vão sendo julgados, os ímpios vivos, o Espírito Santo vai deixando de trabalhar nessas pessoas, porque o seu destino eterno já está selado. E quando a última pessoa for julgada, o Espírito Santo já não tem nenhuma obra para fazer nos ímpios nesta terra. Já terminou. Então, quando as pragas começarem, nós sabemos o que é. Já terminou o julgamento e o Espírito Santo já se retirou. E vai-se iniciar o que é? A execução do juízo. Então, as pragas, as 7 últimas pragas, já são a execução do juízo de Deus. Perceberam, sim ou não? Já terminou o julgamento, agora estamos na execução. Muito bem. Então, por isso é que em Apocalipse 22 diz o seguinte, reparem bem, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quando o julgamento terminar, quem está salvo, está salvo. Quem está condenado, está condenado. Mas reparem o perigo em que está o universo. É que se os ministérios de Cristo no santuário já terminaram, já não pode haver mais perdão de pecados. Já não há mais perdão de pecados. Nem pode haver uma nova sentença para aqueles que já foram julgados, porque já está decidido. Nesta fase, neste último período da história da Terra, todo o plano da salvação está em risco. Porque basta um salvo pecar e tudo se desmorona. E finalmente, Deus vai provar a todo o universo que tem razão e que Satanás está enganado. Então é isto que o texto nos ensina, que a profecia nos ensina. Ora, um resumo do que estamos a dizer. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas terminando ali a sua obra, encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Não há. Cada caso estava decidido. Então estamos nas cenas finais deste mundo. Mas Cristo ainda não está a voltar. Ainda faltam o quê?
as 7 pragas. Ainda falta os últimos meses, semanas da história deste planeta. E por isso vamos analisar um bocadinho as 7 pragas. Pode ser, não temos tempo para ver isto com detalhe, mas vamos analisar um bocadinho. Então, esta é uma descrição das 4 primeiras pragas. E nós já sabemos, certo? Quando começarem as pragas, já terminou o julgamento. Está tudo decidido, certo? Isto já é parte da execução do juízo de Deus. Agora reparem bem, a primeira praga fala de uma úlcera maligna e dolorosa sobre quem? As pragas são apenas para quem tem o quê? Exatamente, a marca da besta. Nenhuma praga vai afetar o povo de Deus. Amém? Aliás, a partir do momento em que termina o julgamento no céu, ninguém do povo de Deus vai perder a vida. Antes, alguns ainda poderão perder a vida, porquê? Se isso contribuir ainda para a salvação de alguém. Mas a partir do momento em que está tudo decidido, já não há mais nenhum motivo para um salvo perder a sua vida. Mas aí está em causa, não é? Eles estão condenados à morte. Mas o que é que diz a Bíblia? Que as pragas são para os ímpios. Segundo, devemos comar em sangue, morte dos animais marinhos, rios e fontes das águas em sangue. Quarto, aumento da atividade solar, grande calor e incêndio. Sabem que quando eu estava a estudar em mais detalhe as pragas, eu comecei a pensar assim, isto é um bocadinho parecido com aquilo que os cientistas dizem que vai acontecer neste mundo. Bom, então eu fiz um exercício, ok? Eu fui ver as fontes oficiais dos cientistas que falam o que é que vai acontecer a este planeta, está bem? E fui comparar aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer a este planeta. E queria partilhar convosco o que é que eu descobri, pode ser? Ora, reparem, isto é um site oficial sobre o aquecimento global e basicamente diz, isto não é novidade nenhuma, vocês ouvem isto todos os dias nas notícias, não é? Mas fui buscar uma fonte oficial científica. Diz o seguinte, os cientistas dizem que o que é que vai acontecer a este planeta? Vai haver um aumento de doenças, ok? Uma diminuição da biodiversidade, ok? Portanto, menos diversidade entre os animais, um aumento da temperatura global, um aumento de incêndios, um aumento de tempestades, uma diminuição dos glaciares, ou seja, um derretimento dos glaciares, e um aumento do nível do mar, ok? Já ouviram falar disto? Já, não já? Aliás, isto é o pão de cada dia na comunicação social, não é? Nas RAs do Egito. Ok, então, nós olhamos para isto, nós acabamos de ler as 4 primeiras pragas, parece que há aqui algumas coisas semelhantes ou não? Por exemplo, úlcera maligna e dolorosa, isto são doenças? É uma doença, certo? Sim. A morte dos animais marinhos parece uma diminuição de biodiversidade, certo? Parece-me. Aumento da atividade solar, um grande calor, incêndios. Bom, pelo menos estas 4 primeiras, a Bíblia também concorda que estas coisas vão acontecer. Até aqui, concordam comigo? Sim? Não estou a inventar, pois não? Ok. E será que fala de outras coisas semelhantes? Por exemplo, em Apocalipse 16, a descrever também as pragas, diz o seguinte: E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento, e os homens blasfemavam de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito... É interessante... há uns 2006, talvez, 2006. Eu estava na África do Sul e começou a cair saraiva. Sabem que é saraiva, não é? E eu estou habituado a saraiva assim deste tamanho, aqui em Portugal, não é? Só que naquele dia, na África do Sul, caiu saraiva do tamanho de bolas de golfe. Ok? E nós estávamos no carro a andar na estrada quando começou. E sabem o que é que fomos imediatamente à procura? De uma ponte para esconder o carro. Sabem o que é que estava a acontecer aos carros? Estavam a ficar todos amassados. E os vidros a partir. Com bolas de golfe. Sabem o que é uma pedra com um talento?
Agora não me lembro do número ao certo, mas um talento é para aí 30 quilos. Imaginemos o que é que será isto, não é? Então, a Bíblia fala que as tempestades no futuro vão ficar assim um bocadinho mais complicadas, sim ou não? O que é que vocês acham? Parece-me que sim, não é? Bom, então pelo menos os cientistas estão a acertar na maioria. Mas com certeza que a Bíblia não fala de reservatórios de neve, nem de poços de Saraiva, que no tempo do fim. Mas se calhar fala. O que é que diz no livro de Jó? Acaso você entrou... Reparem, isto é Deus a falar para Jó. Deus estava a dizer muitas coisas que Jó não sabia. E reparem o que é que Deus diz. Olha, sabes, nesta terra existem glaciares. Existem depósitos de neve, depósitos de Saraiva. Tu nunca viste neve, não é? Porque o Jó vivia na Mesopotâmia e ele nunca viu neve na vida dele. Mas sabem o que é que Deus diz quando está a falar de Jó que existem estas coisas na terra? Diz assim, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate. É interessante, não é? O Senhor a dizer a Jó, há 3.500 anos atrás, olha, a neve que existe neste planeta vai ser usada nos dias de tribulação. Dias de tribulação é uma das expressões que a Bíblia usa para quê? Para o tempo das 7 pragas. Então, se calhar, os cientistas também têm razão nisto. Reparem o que é que diz no grande conflito. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sussurrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragados pelas águas enfurecidas. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante dos seus olhos. Agora reparem bem, nesta altura das pragas, o que é que vai acontecer? As paredes das prisões fendem-se. E o povo de Deus, que estiver retido em cativeiro por causa da sua fé, é o quê? É libertado. Amém? Nós vimos na quarta lei dominical que alguns do povo de Deus vão ser o quê? Presos. Durante as pragas, o que é que vão acontecer? Vão ser libertados. Então parece-me, e isto, reparem, quando eu olho para aquilo que os cientistas estão a dizer, quando eu olho para a Bíblia a dizer o que é que vai acontecer, acho que é semelhante. O que é que vocês acham? No entanto, e agora vem a pergunta mais difícil da semana, pode ser? No entanto, eu disse-vos que os argumentos usados vão enganar todo mundo. Disse ou não disse? E um deles era o argumento científico, que ia enganar todo mundo. Ora, como é que eu vos disse que ia enganar todo mundo se parece que aquilo que eles dizem que vai acontecer vai mesmo acontecer? Então onde é que está o engano? Eu já apresentei esta mensagem algumas vezes. É a primeira vez que alguém responde certo. Ouviram a resposta? Sabem onde é que está o engano? O engano não está nos problemas. Há um problema moral neste planeta, sim ou não? Segundo o que nós vimos, este planeta vai passar por momentos difíceis ou não? O engano não está nos argumentos. Está na solução. A solução apresentada das leis dominicais vai resolver algum problema? Nenhum. As coisas vão acontecer exatamente na mesma. E ao acontecerem, sabem o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a própria Babilónia será atingida pelas pragas e na sexta praga sabem o que é? As pessoas vão perceber, afinal, fomos enganados. Diziam que se nós implementássemos as leis dominicais, nós íamos então vencer aquilo que se aproxima neste planeta. Mas afinal tudo está a acontecer. Nós fomos enganados. E então, quando chegar o dia, em vez de ser o povo de Deus a ser destruído, sabem quem é que vai ser destruído? Babilónia. A sétima praga é a destruição de Babilónia.
A sexta praga, sabem, conhecem o texto, não é? O texto fala que o rio Eufrates seca. Ou seja, o que é água na profecia? Água quer dizer povos, não é? Então, o apoio popular vai se secar. Babilônia vai ficar sem água. As pessoas vão perceber que foram enganados. Então, reparem. Estamos a falar das cenas finais deste planeta. Mas eu disse-vos que o título completo desta mensagem era o aquecimento global e o último ano da história, certo? E nós começámos por falar do decreto de morte. Ora, o que é que o decreto de morte tem a ver com as 7 últimas pragas? Sabem que elas estão intimamente ligadas, ou seja, o fim do julgamento, a assinatura do decreto de morte, a data de execução do decreto de morte e as 7 pragas, tudo está relacionado. Está bem? Vamos ver como é que estão relacionadas? Vamos lá, então. Onde é que nós, na Bíblia, temos uma história que nos fala de um decreto de morte que foi assinado para matar o povo de Deus? No livro de Esther. E quando chegou o dia de serem mortos, o que é que aconteceu? Quem é que foi destruído? Os inimigos, certo? Isto é muito interessante, olha, vamos ler. As duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Esther, não foram peculiares a esse tempo somente, ou seja, não foram só para aquele tempo. O revelador, olhando para os séculos, no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja remanescente, que é a igreja depois de quê? Da sacudidura, certo? O mesmo espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a adoração de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para este grande conflito, o último grande conflito. Agora eu vou fazer aqui um parênteses. Concordam? Acham que ainda mais? Não é isso que temos estado a ver durante esta semana? Que tudo está pronto? Vamos continuar. Onde é que eu ia? Sim, letras azuis. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que a Suera promulgou contra os judeus. Então nós podemos aprender acerca do decreto de morte do futuro estudando o que é? O decreto de morte em Esther. E reparem, hoje os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores de sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. A fim de assegurar a popularidade e sua aprovação, os legisladores renderão aos reclamos das leis dominicais. Antes de avançar na citação, queria só fazer aqui um pequenino comentário. Reparem que o Espírito de Profecia fala sempre em leis dominicais no plural. Porquê? Porque são várias. Okay? Muitas vezes falamos de lei dominical. Não é assim. Cada uma delas é uma lei dominical. Mas elas são leis dominicais. Está bem? Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viola o preceito do decálogo dos 10 mandamentos. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. Aquilo que a Bíblia fala da batalha de Armagedão. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Esther a Mardoqueu, o Senhor vindicará a verdade e o seu povo. Amém? É verdade. Então o que aconteceu lá em Esther? Então Amã não achou muita piada ao Mardoqueu, não é? É aquele santinho, não é? Não gostava muito dele. E então foi ter com o rei Assuero e disse: olha, sabem, há aqui um povo que é diferente dos outros. O que é que ele disse? Como é que ele convenceu o povo a haver um decreto de morte? Ele disse o quê?
a um povo que se recusa a obedecer às leis. É isto que vai acontecer no futuro, sim ou não? É exatamente isso. Não cumpre as leis. Por isso tem que ser condenado à morte. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E então o Assuero deu uma coisa ao Amã. O que é que ele deu? Já ouviram falar deste anel? Deu-lhe o selo. Para quê? Para ele promulgar uma lei. Reparem, a Bíblia toda se encaixa, não é? Deu um selo para promulgar um decreto de morte. E é muito interessante que ele fez exatamente isto. Ora, a Bíblia não tem nada lá por acaso. Nós podemos não compreender, mas nada está lá por acaso. Então, a Bíblia diz o seguinte, que eles escreveram a lei e assinaram a lei no primeiro mês, no dia 13, certo? Foi isso? E ele pegou no anel do rei e selou, ou seja, promulgou a lei. A lei foi promulgada, então, no dia 13 do mês 1. E diz então, enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, ou seja, para que matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde jovem ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Em que dia? 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então, vamos traduzir isto para os nossos meses, está bem? Vamos fazer de conta. Imagina que foi assinada a lei no dia 13 de janeiro, ok? Para ser executada quando? No dia 13 de dezembro. Perceberam? Então temos quanto tempo? 11 meses, certo? Ela foi assinada para ser executada 11 meses depois. Então, ao contrário das outras leis que são assinadas e são logo postas em prática, o decreto de morte não vai ser assim. Vai ter um período de 11 meses para as pessoas reconsiderarem. Okay? Foi assim que aconteceu no passado. Agora, será que no futuro vai ser assim? Será que também teremos um período de 11 meses? Sabemos que teremos um período, mas será que será igual? Ou seja, a lei vai ser assinada para ser executada 11 meses depois? Bom, é uma hipótese. Vamos ver se ela encaixa na profecia, está bem? Agora, quando passou esses 11 meses, quando chegou o dia 13 do último mês, o que é que aconteceu? E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13, ou seja, no dia em que era suposto matar-se os judeus, o que é que aconteceu? Sucedeu-se o contrário, porque os judeus foram que se assenhoravam dos que o odiavam. Ou seja, quem é que foi morto? Quem é que foi destruído? Os inimigos do povo de Deus. Ora, isto é muito interessante, porque nós temos a indicação, que tivemos já há bocado a ver, que na 7ª praga o que é que vai acontecer? A destruição de quem? Dos inimigos. Então nós sabemos, e podemos agora fazer um paralelo, que a data de execução do decreto de morte no futuro coincide com a data do início da 7ª praga. Perceberam ou não? Ou foi confuso? Perceberam? Eu vou repetir, ok? O decreto de morte vai ser assinado para ser executado algum tempo depois. No dia em que é suposto ele ser executado, quem é que é destruído? Os inimigos de Deus. A 7ª praga é a destruição dos inimigos de Deus. Por isso é o mesmo evento. Então, a 7ª praga, o início da 7ª praga, coincide com a data da execução do decreto de morte. Ok? Estamos juntos? Sim? Então, conseguimos estabelecer um paralelo entre o decreto de morte e as 7 últimas pragas. Já sabemos a data final. Agora vamos ver se a data inicial coincide. Pode ser? Até aqui, estamos bem? Sim? Muito bem. Então, quando nós olhamos para... Era isso que eu estava a explicar. Quando nós olhamos para as pragas, a 7ª praga é a destruição da Babilónia. É a destruição dos inimigos de Deus, que vai acontecer então na data em que o decreto é suposto ser executado para destruir o povo de Deus. Ora, Apocalipse 18 diz-nos aproximadamente quanto tempo vão demorar as pragas. E agora vou fazer uma pergunta. É simples.
as pragas são destinadas a quem? Aos inimigos do povo de Deus, certo? Ok, então vamos ler, tá? Apocalipse 18, reparem bem que diz. Quando ela se gloriou, em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Está a falar de quem? Da mulher de Babilónia, ok? Dos inimigos do povo de Deus. Quando tudo parece estar a correr bem, certo? Quando os seus planos estão a ser executados, finalmente vamos matar todos aqueles que recusam-se às leis dominicais. O que é que vai acontecer? Por isso, num mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será consumida pelo fogo, porque forte é o Senhor Deus que a... Ora, as pragas já são o julgamento de Deus, sim ou não? Já. São destinadas a quem? Aos inimigos. E diz a profecia que dura quanto tempo? Cerca de um dia é quanto tempo? 1 ano. Então, o período de duração das pragas é cerca de 1 ano. Isto é muito interessante, não é? Porque o texto está a dizer que, inicialmente, parece estar tudo a correr bem para a Babilónia, estão a conseguir os seus objetivos, o decreto de morte foi assinado e, de repente, vêm as pragas. E tudo isto acontece dentro do prazo de cerca de 1 ano. Ok. Então vamos ver se temos aqui mais detalhes sobre este evento. E temos em Apocalipse 18, reparem bem, continua o texto em 8, 10 e 19. E os reis da terra, que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão. E sobre ela prantearão quando vier a fumaça do seu incêndio. O Apocalipse 18 é descrever a destruição de Babilónia, está bem? É descrever depois a 7ª praga em mais detalhe. E reparem no que é que diz. E estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade da Babilónia, aquela forte cidade, pois em 1 hora veio o seu juízo. Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Ora, 1 hora em profecia é quanto tempo? 2 semanas. 15 dias. Então o que é que este texto está a dizer? Está a dizer que a 7ª praga, a destruição de Babilónia, vai durar quanto tempo? 2 semanas. Ok, está bom. Já temos, se de facto, desde o período em que assinamos o decreto de morte até o período da sua execução, temos 11 meses. Depois da execução temos 2 semanas. Temos quanto? 11 meses e meio. Bom, está mais ou menos 1 ano, parece que está a encaixar. Mas existe mais uma profecia, em Apocalipse 17, que diz o seguinte. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis. Por 1 hora, juntamente com a besta, estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade a quem? À besta. Durante quanto tempo? 1 hora. 1 hora é quanto tempo? 2 semanas. Então nós temos um período de 11 meses, temos um período de 2 semanas e temos outro período de 2 semanas. Isto dá quanto tempo? Aproximadamente 1 ano, certo? Então parece que tudo está a encaixar. Mas o que é que este texto está a dizer? Comentando este texto, reparem o que é que diz no grande conflito, sobre o que é que isto quer dizer. Quem são estes 10 reis que vão entregar a autoridade à besta? Está a falar de quem? Sabem? Expedir-se-á por fim um decreto contra os que santificam o sábado como 4º mandamento, denunciando-os como merecedores de mais severo castigo e dando liberdade ao povo para, depois de um certo tempo, matá-los. Estamos a falar do decreto de morte, certo? E quem são estes 10, então? O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata de novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O que é que nos está a dizer? Quando fala em 10, normalmente a profecia está-se a referir a quem? Quem é que são os 10 da profecia de Daniel, por exemplo?
Exatamente, é uma referência a quem? Aos países da Europa. E agora reparem, comentando este versículo, ela está a falar de quem? Está a dizer que o velho mundo, quem é o velho mundo? A Europa vai aceitar as leis de quem? Dos Estados Unidos e dar o poder a quem? À besta. Isto é muito interessante. Basicamente, o que este texto está a dizer é que essa lei nos Estados Unidos vai finalmente ser aceita onde? Na Europa. E quando o decreto de morte for aceito na Europa, durante 2 semanas, tudo está a correr bem. E de repente, o que é que começa? As pragas. Então nós temos um período de 2 semanas antes, temos 11 meses e depois temos um período de 2 semanas. Temos o último ano da história do nosso planeta. Temos um decreto de morte que é assinado. Todo mundo aceita. Quase que a profecia dá a entender, isto agora sou eu a dizer, está bem? A profecia quase que dá a entender que os últimos a aceitar vão ser quem? Os países da Europa. Mas não importa, quando vimos que o mundo em sua globalidade está a assinar o decreto de morte, sabemos que está prestes a começar o quê? As 7 pragas. E também sabemos que no final do período, em vez de ser destruído o povo de Deus, quem é que vai ser destruído? Os inimigos do povo de Deus. E isto é o último ano da história deste planeta. Mas sabem que a história não termina aqui. É que antes da vinda de Jesus, ainda há um acontecimento muito importante que vai existir neste planeta. Isso é o assunto da manhã, ok? Por isso, se não sabem o que é que vai acontecer depois das 7 pragas, ainda antes da vinda de Cristo, e que está relacionado com nós hoje aqui, não percam que amanhã vamos estudar Daniel capítulo 12, ok? Que tem a ver com a cronologia dos eventos finais. Mas antes de terminarmos, queria só ler aqui 2 textos. Sabem que muitas pessoas têm medo do último ano da história do planeta. Parece-me que não vai ser muito agradável esse último ano. Mas sabem que para quem é que vai estar a viver em desespero neste último ano? Aqueles que rejeitaram o Senhor. É verdade que o povo de Deus vai estar a passar durante algum tempo a angústia de Jacó, mas a angústia de Jacó é uma luta espiritual. Qual é a luta espiritual? Não sei se estou salvo. Imaginem o que é estar a viver lá nas montanhas e não ter a certeza. Sabem, eu tento imaginar a luta espiritual que vai ser. Mas quando o povo de Deus vê que os seus inimigos vêm para os matar e que Deus os livra da morte, eles começam a perceber o quê? De facto, fazem parte do povo de Deus, daqueles que confiam no Senhor. E a angústia de Jacó vai se tornar a maior alegria da vida de um ser humano, que é ver Cristo a voltar nas nuvens dos céus. Sabem porquê? Amanhã vamos falar um bocadinho mais disto, mas reparem bem o que diz. Apocalipse 18. Diz assim, povo de Deus, é a altura para estar triste. É o que diz o texto? Não. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou vossa causa contra ela. E luz de candeia não mais luzirá a ti. Está a falar agora da Babilónia. A voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações, algumas? Não. Todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Sabem o que é que vem a seguir? O Cordeiro os vencerá. Mas Cristo não vai vencer sozinho, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os quê? Os que estão com Ele, os chamados, os eleitos e fiéis. Amém? Não é motivo para estarmos tristes ou preocupados. Sabem? É motivo para nos achegarmos ao Senhor. É motivo para nos ancorarmos no Deus eterno. Porque nós já sabemos o desfecho da maior batalha do universo.
Nós sabemos perfeitamente quem vai vencer. Não vale a pena estar do lado errado. O pior sítio do mundo é estar no meio do povo de Deus e não fazer parte do povo de Deus. Pensemos hoje de que lado nós queremos estar. Que o Senhor nos abençoe.